O Goiás fecha a contratação de jogador meio-campista com bom destaque no Campeonato Paulista já do profissional. Quero trazer os detalhes sobre este jovem atleta. Será que pode aparecer no elenco profissional? Da mesma forma, comentar sobre o goleiro Tadeu e uma atualização também importante nos bastidores do Goiás. Será que o Goiás vai renovar o seu contrato ou ele vai para o Internacional? Esta novela, envolvendo o Tadeu também já desde o ano passado, com o Santos, outras especulações também de clubes grandes aqui do futebol brasileiro. Quero dar o meu pitaco a respeito desse assunto e também trazer novas atualizações. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes. Lá a gente pega os trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos, coloque no máximo 4, 5 minutos direto ao assunto. Vou deixar o link do canal de cortes logo aqui abaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse destaque do Campeonato Paulista, fechando com o Goiás para a sequência da temporada. Estou falando sobre o jovem meio-campista Guilherme Baldória, acho que essa é a pronúncia correta. Ele tem 18 anos de idade, brasileiro, disputou a 4ª divisão do Campeonato Paulista pelo SK Brasil. E eu gostei do que vi, tá? O jogador tem só 18 anos de idade, disputou a copinha desse ano também, 3 partidas, um gol marcado e uma assistência. E no Campeonato Paulista da 4ª divisão, que eles acabaram mudando, né? Acho que eles chamam de segundinha lá em São Paulo, mudou o regulamento. Se eu não estiver enganado, só pode jogadores de no máximo 23 anos de idade. O SK Brasil também é um clube que vem dando trabalho, né, nas divisões de base e do futebol paulista, e também fazendo uma campanha interessante na 4ª divisão, melhor dizendo. Das 8 partidas que ele realizou, 7 delas como titular, marcou um gol e também deu uma assistência na 4ª divisão do Paulistão, além de 3 cartões amarelos. Esta informação foi trazida pelo Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Um abraço aí para o Vitor, que confirmou a chegada deste volante meio-campista. Geralmente ele faz mais uma função de um segundo homem ali no meio de campo. Ele que assina contrato no Goiás até julho de 2026, como tem só 18 anos de idade, chega inicialmente para o time sub-20, mas eu não me surpreenderia, por exemplo, de ser um jogador com uma característica do Simeone, do Nathan Melo, jogadores que já jovens integraram o elenco profissional do Goiás. Pelo que eu vi aí do Guilherme Baldória, é um jogador que consegue chegar muito bem à frente, a saída de bola bem qualificada, geralmente chegando um pouco mais atrás, né, abaixando ali entre os zagueiros para fazer uma distribuição, também bons dribles curtos, é um jogador que gosta de proteger a bola, por exemplo, usando o seu corpo. Na chegada do ataque, também, quando joga um pouco mais avançado, nessa função de um segundo volante, vi alguns gols dele bonito, no sub-20, também no profissional, agora do SK Brasil, pegando de primeira na entrada da grande área, fechando também até dentro da pequena área, para, enfim, completar um cruzamento ou algo nesse sentido. É um jogador que tem sim essa inclinação para o lado ofensivo, mas também pode fazer as duas alternativas. Ele que já tem um bom destaque aí na base, começa no Oeste, também no interior de São Paulo, em meados de 2018, chega no SK Brasil em 2021 para o time sub-17. Tanto é que em 2022 ele marcou 4 gols em 28 jogos, já despertando a atenção. No ano passado foram 11 partidas no sub-20, ele que está no sub-20 desde 2022, então um cara que com 16, 17 anos já estava na categoria sub-20 e estreou no profissional somente com 18 anos de idade. O seu aniversário é no dia 21 de abril, então um jogador de fato com um bom destaque, tá? Eu gostei dessa contratação aí do Goiás. O Eduardo Pinheiro, que tem essa característica de buscar jogadores, né, mais desconhecidos aí no futebol brasileiro, que são desconhecidos para nós, né, porque principalmente esses clubes de São Paulo, como o SK Brasil, outros também nesse formato de clube empresa, eles já captam jogadores desde clubes dos gigantes de São Paulo, né, que acabam saindo por algum problema familiar, técnico, enfim, jogadores do sub-15, 17, sub-20 também, de um Corinthians, São Paulo, Santos ou Palmeiras, né, e esses clubes do interior acabam buscando jogador, dando mais paciência, lapidando também, e pode sim ser uma grande revelação, ou até mesmo, né, vários outros jogadores que saem de todo canto aí do Brasil, né? Por exemplo, o Alan, né? O Alan Stense, que estava emprestado ao Crack, outro jogador que chegou, por exemplo, do Santo André. O Léo Senna também, né? Se eu não estiver enganado, ele jogava
acho que foi pelo Rio Claro ou o Nacional de São Paulo, não estou conseguindo lembrar. Um desses dois, um símbolo azul, acho que era o Nacional de São Paulo, sim, naquela copinha. Caiu no mesmo grupo do Goiás e acabou sendo contratado em 2015. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse jogador. Boa sorte aí ao Guilherme Baldória no Goiás. Gostei da chegada, tomara que consiga se adaptar, né, ao time sub-20, por que não aparecendo no time profissional. Confesso que criei uma expectativa apesar de poucos lances que eu vi. Seguindo o nosso vídeo de hoje, eu quero falar também sobre o goleiro Tadeu e várias especulações sobre o arqueiro alviverde deixando a Serrinha, fechando com o Internacional ou algo nesse sentido. Se fosse para mim dar um pitaco aqui, o Tadeu não sai do Goiás de forma alguma, a não ser que o Internacional anime-se com a ideia de pagar 15, 20 milhões de reais para o Goiás, de fato uma compensação financeira bem gorda, até porque o Goiás, mesmo não investindo no seu elenco, ele tem dinheiro em caixa, né? Uma folha salarial que poderia chegar tranquilamente na faixa de 3 milhões e meio, o Goiás só gasta 1,5 milhão por ano. Enfim, né? Cada um acaba tomando a decisão que quer, a gente como torcedor acaba pagando o pato, né? E o Tadeu também, né? Eu não acho que ele é o coitadinho, até falei isso aqui na live também outro dia, que pelo menos ele recebe um valor interessante no Goiás. Não consigo confirmar, né? Mas provavelmente acima da casa dos 120, 130 mil reais mensais. E nesse momento, segundo informações do André Rodrigues, ele está negociando uma renovação contratual no Verdão, né? Provavelmente estendendo o seu vínculo até o final de 2028. O contrato já hoje do Tadeu é longo, vai até o final da temporada de 2026. Ele já deixou claro que tem seu interesse de se aposentar no clube, fazer também, por que não, uma função nos bastidores do Goiás, e que se adaptou muito bem, né, à rotina, enfim, à realidade de Goiânia e também com o clube. Igual eu falei, no Internacional ele poderia receber 300, 400 mil reais por mês, ou em outro clube aí dos principais eixos do Brasil, com toda certeza. Mas no Goiás não estamos falando de um clube que paga 20 mil para os seus jogadores, né? O Goiás, apesar de estar mal das pernas, ele consegue sim oferecer um salário de 150, 200 mil reais, por exemplo, para o Tadeu. Não seria nenhum absurdo. Eu sendo o Tadeu, eu ficaria no Goiás? Cara, sendo bem sincero, eu já estaria bem decepcionado, tá? Mesmo eu falando como torcedor, eu estaria decepcionado com um clube que não consegue te oferecer nada a mais. Eu não estou falando que o Tadeu é o novo Neuer, ou o novo Courtois, ou um goleiro desse calibre, o novo Dida, Tafarel. Não, o Tadeu é um bom goleiro na realidade do Brasil, mas com o futebol atual, que não vive o seu melhor, vamos colocar assim, auge técnico, o Tadeu seria sim um goleiro tranquilamente dos clubes mais badalados, endinheirados aqui no Brasil. E não é só isso. Se você está num clube menor, como é o Goiás, pelo menos que te dê uma perspectiva esportiva, além dessa perspectiva, vamos colocar assim, de Goiânia ser uma boa cidade, uma cidade segura, enfim, para a realidade do Tadeu, ele se adaptou muito bem a isso. Sobre a parte também financeira do Goiás, conseguir pagar um valor ok, né, para a realidade do Tadeu. Para a gente seria um valor extraordinário, a gente sabe, né, se ele estivesse, por exemplo, num Corinthians, mesmo no banco de reservas, provavelmente receberia uns 300 mil reais mensais. Mas o Goiás consegue sim fazer uma compensação razoável, né, para a realidade do jogador, mas em termos esportivos, não é só isso, né? O cara não quer só viver bem e ganhar dinheiro. O jogador, ele gosta de jogar, né? Apesar que alguns às vezes acaba fugindo, né, desse aspecto, mas o Tadeu, eu acho que gostaria, né, de ter um clube mais sério, mais profissional, e a gente já viu isso acontecer. Jogadores que você fala, putz, esse cara aqui poderia até jogar num clube maior, mais endinheirado ou no exterior, mas fica, como por exemplo no Atlético Paranaense, porque você consegue enxergar uma linha de raciocínio. Ficavam no Goiás por várias temporadas, como o Araújo, né, que já em 98, 99 já era um grande jogador. Se eu não estiver enganado, ele só deixou o Goiás ao final daquele Brasileirão de 2003. Então assim, aonde que um jogador iria ficar 5 anos hoje, um atacante jovem como era o Araújo, ficando 5 anos como titular no Goiás, arrebentando na Série A? Isso é impossível. Óbvio, tem aspectos financeiros nisso, a economia é outra, né? Não estou discutindo esse ponto. Mas o Goiás, ele não consegue oferecer uma perspectiva de que aqui no clube ele vai alcançar grandes competições, como a Libertadores, 5 anos seguidos de Série A do Brasileirão. Então eu estaria chateado sim, nesse aspecto esportivo, se fosse o goleiro Tadeu. Mas a tendência é que ele fique no Goiás, tá? Eu não acredito, a não ser que o Internacional chegue com o pé na porta, faça esse pagamento aí de 15, 20 milhões, o que eu sendo Goiás também, sendo bem sincero,
não pensaria muito em aceitar, porque o Goiás não precisa desse dinheiro e não vai investir no futebol. Então, pra gente como torcedor, seria perder sim uma grande referência e não ter reposição nesse momento, já com a janela em reta final.